Olá, a paz do Senhor a todos os professores. Mais uma vez nós estamos aqui para uma videoaula da nossa EBD, da Sala dos Jovens. Lembrando, meus irmãos, que o tema desta revista é Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica. E agora nós estamos indo para a nossa terceira aula, para a lição de número 3, que tem como título o Êxodo, a emancipação de Israel. O texto-chave desta aula se encontra em Êxodo, capítulo de número 3 e o verso de número 8. E os objetivos desta lição são 3. Primeiro objetivo é conhecer o contexto social da narrativa do Êxodo. O segundo objetivo é entender o significado do envio das pragas naquele contexto. E por fim, apresentar o Deus que se revelou a Moisés. A nossa leitura bíblica ela se encontra em Êxodo, capítulo de número 3, do verso 5 ao verso de número 10. Bom, na lição anterior nós estudamos então o chamado de Abraão. Deus chamando Abraão para então ele sair da sua casa, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar a qual Deus o mostraria. E Abraão, ele é o pai da fé, porque ele escuta essa voz, esse chamado, e ele crê e ele obedece. Então a caminhada com Deus, o chamado com Deus é um chamado à fé ou pela fé, que se dá através da fé. Nós estudamos o contexto dessa migração, vimos que os pais de Israel também podem ser caracterizados como migrantes, porque eles não estavam inseridos em uma localidade, presos a uma localidade, mas nós vemos isso através da vida de Abraão mesmo. Ele sai da Mesopotâmia, ele passa em Canaã, de Canaã vai para o Egito, ou seja, eles são os pais de Israel, então eles são migrantes, certo? Nesta lição, nós também estudamos aí a vida de Abraão, a vida de Jacó e também a vida de José. Terminamos estudando aí a vida de José, dando um panorama bem rápido sobre a vida de José e o que a vida de José nos ensina, o que a narrativa da vida de José nos ensina. Pois bem, na lição de número 3 nós estamos dando continuidade a essa história. E o livro de Êxodo vai contar essa continuidade. Por quê? Porque José, ele chega no Egito e Deus abençoa José no Egito, certo? E há uma diferença de pelo menos aí 4 séculos que separa o fim do livro de Gênesis e o início do livro de Êxodo. E nós não temos detalhes do que aconteceu nesse período. São mais de 400 anos e nós não temos informações. A única informação que nós temos é que a família de José, quando chega ao Egito, ela é composta por mais ou menos 70 pessoas. Depois desses 4 séculos, a família de José, ela se expande e vira uma multidão. Agora já não é mais apenas uma família, mas um povo. Existe um povo que é descendente de José, descendente de Jacó, que está vivendo no Egito. A narrativa bíblica vai contar que este povo é então escravizado no Egito. Enquanto José estava vivo, certo? A família de José tinha privilégios no Egito. Mas depois da morte de José e depois das mudanças de Faraó, de comando do Egito, a família de José, que se transforma em um grande povo, uma grande multidão, eles são escravizados. Então, a outra característica deste período aqui é que o povo de Israel agora podem ser conhecidos como os escravos, porque eles foram escravizados no Egito. E o Egito é o palco desta narrativa e desta história do Êxodo, certo? A primeira parte, então, desta lição, irmãos,
vai ser, como nós já dissemos nas outras lições, nas lições anteriores, que essa revista ela está dividida em duas partes. A primeira parte das lições é uma parte mais dando um panorama histórico, focalizando e dando uma ênfase histórica. E a segunda parte a gente dá uma ênfase na mensagem teológica, ok? Então, nessa primeira parte da lição, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, focalizar, então, no panorama histórico, começando com o Egito, certo? Quando Abraão chega ao Egito, quando José, a família de José chega ao Egito, as grandes construções, os grandes monumentos já haviam sido construídos. Então, por exemplo, as pirâmides, que são as grandes construções mais conhecidas do Egito antigo, elas já estavam lá, certo? Este período da qual nós estamos, então, tratando, que é o Êxodo, é o período do século 13 antes de Cristo, que é o período do Egito Antigo que é denominado do Novo Império, ok? Então, o Êxodo acontece no período histórico chamado o Novo Império da história do Egito Antigo. Isso se dá no século 13 antes de Cristo, certo? Aí, nós vamos então dar um panorama para os nossos alunos de como era o Egito neste período, no século 13 a.C. Então, eu coloquei aqui na lição aqui que o Egito Antigo era uma sociedade centralizadora, fundamentada no estatismo faraônico, ok? Por quê? Porque todos os bens, tudo aquilo que era produzido no Egito Antigo era centralizado no palácio. Então, os historiadores vão dizer que era uma economia palaciana, ou seja, tudo que é produzido, todos os excedentes produzidos no Egito Antigo é destinado e centralizado no palácio. E é o faraó que vai distribuir esses bens para a população no Egito Antigo. Outra característica importante do Egito Antigo é que eles eram politeístas. Eles acreditavam em muitas divindades, em variedades de divindades, de deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Sobretudo, eles acreditavam que o faraó era um rei Deus. O faraó não era um homem qualquer que estava no governo. Não, pelo contrário. O faraó era também considerado um deus. E mais, o faraó tinha uma prerrogativa de trazer ao Egito Antigo um equilíbrio, de manter o equilíbrio. Ele era como se fosse um intermediário entre a sociedade egípcia e entre os deuses egípcios. O faraó, então, estava neste meio, intermediando, fazendo com que no Egito Antigo se mantivesse o equilíbrio, se mantivesse a ordem e a paz. Isso vai ser importantíssimo para nós compreendermos, então, o envio das 10 pragas que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, depois desse panorama sobre o Egito Antigo, trazendo essas duas principais informações, certo? Sobre a economia do Egito Antigo, que era uma economia palaciana, centralizada no palácio em Faraó, e também retratando a religiosidade do Egito Antigo, que era uma religiosidade politeísta, diferente da religiosidade do povo de Israel, que é uma religiosidade monoteísta, ou seja, o povo acreditava no Deus que foi revelado aos seus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, o povo acreditava em um só Deus, mas estava vivendo em uma sociedade que acreditava em vários deuses, ok? Na parte 2 dessa lição, aí a gente vai dar um panorama, então, aí das caracterizações que nós podemos fazer do povo de Israel neste período. Então, nós já dissemos que neste período o povo de Israel pode ser caracterizado como escravos. Por quê? Porque eles foram escravizados no Egito Antigo. Então, a maior característica social deste povo é a sua função
na sociedade egípcia. E eles tinham essa função de escravos. Eles estavam sendo escravizados, certo? A escravidão que eles vivenciaram era uma escravidão tributária. Ou seja, eles faziam trabalhos para o Egito Antigo, certo? Para o faraó, um trabalho forçado. Em troca, eles tinham uma terra para eles cuidarem, certo? Para eles produzirem algo. Então, olha, vocês vão trabalhar aqui forçadamente nas nossas obras, nas minhas obras, e o que o faraó vai dar em troca? O faraó dava em troca, então, uma terra para eles habitarem e para eles, então, produzirem nessa terra, ok? Só que essa opressão, ela vai se tornando cada vez mais uma opressão dura. E a própria narrativa bíblica vai dizer que o faraó, então, começa cada vez mais a oprimir duramente o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel começa a crescer. E cada vez que o povo de Israel vai crescendo, o faraó vai tomando um certo receio, um certo medo. Então ele vai cada vez mais forçando o trabalho dos israelitas, certo? Do povo de Israel. Na narrativa bíblica, a gente pode ver que o povo de Israel, eles trabalhavam nos grandes projetos estatais do Egito Antigo. Lá em Êxodo, capítulo de número 1, do verso 8 ao verso 14, a gente vai ver que o povo de Israel, então, trabalha fazendo tijolos para as grandes obras. Por quê? Porque no Egito Antigo, as grandes obras, elas davam dimensão do poder do faraó. Então, uma das grandes coisas que o faraó queria fazer eram as grandes obras. Por quê? Porque elas representavam o seu poder. É por isso que a gente vê as pirâmides, é por isso que a gente vê os grandes templos que foram construídos no Egito Antigo. E o povo de Israel ajudou a construir esses grandes templos, certo? Então, o povo de Israel, o povo de Deus, foi escravizado no Egito Antigo e eles trabalhavam nessas grandes obras estatais. Agora, uma outra característica importantíssima que nós devemos tratar nessa aula é a maneira que eles se relacionavam com Deus e quem, de maneira assim, como que Deus se revelou a eles. Por quê? Porque para os pais migrantes, e nós vimos isso na aula anterior, para Abraão, Deus se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Olha, quem que sou eu, Abraão? Deus vai dizer, eu sou El Shaddai, me chame de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Agora, para Moisés, e consequentemente para o povo de Israel que estava lá no Egito, escravizado no Egito, Deus não se revela como El Shaddai. Deus se revela com um outro nome. Deus se revela como eu sou, ou Deus se revela como Iavé, né? E o Iavé é um tetagrama que, na verdade, nós não sabemos qual é a pronúncia, ok, irmãos? Ninguém sabe qual é a pronúncia, se é Jeová, se é Javé, se é Iavé. Ninguém sabe, porque ela é apenas um tetagrama de 4 consoantes, mas nós não sabemos quais são as vogais que completam este nome. Mas veja, Deus se revela de forma diferente para o povo de Israel no Egito, da qual ele havia se revelado para Abraão, para os pais migrantes. Para os pais migrantes, ele se revela como El Shaddai, mas para o povo de Israel, para Moisés, ele se revela como Iavé, como eu sou. Ok? Então, essas são as informações importantes para nós aí tratarmos sobre os escravos, o povo de Israel escravizado no Egito Antigo. Agora, essa foi a primeira parte da aula que os irmãos vão dar um panorama, um enfoque histórico e sociológico, certo? Enfatizando aí, dando um enfoque no Egito, dando esse panorama aí religioso, da religiosidade do Egito Antigo, também como econômica, certo? E também os irmãos vão dar aí um panorama sociológico
do povo de Israel no Egito. Agora, a parte 2 é uma parte que nós já dissemos, que eu já disse aqui, que é uma parte que nós vamos dar um enfoque teológico, ou seja, na mensagem teológica, ok? Então, a primeira mensagem teológica que a gente pode retirar dessa grande história é a revelação que Deus dá para Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés faz uma pergunta para Deus. Moisés pergunta: qual é o seu nome? Quando eu for até o povo de Israel, até o teu povo, e falar que Deus, que o Senhor me chamou e que o Senhor vai nos livrar e que eu estarei na frente deles, eles vão me perguntar quem me enviou. Eles vão me perguntar, mas que Deus que te enviou? Ou qual é o nome do Deus que te enviou? Aí Moisés pergunta isso para Deus. Moisés pergunta: qual é o teu nome? E Deus responde para ele, dizendo que ele diz assim: eu sou o que sou. Ou, somente eu sou. Então isso está em Êxodo, capítulo de número 3 e o verso de número 14. Deus se revelando a Moisés, dizendo: Moisés, você vai dizer ao povo que eu sou o que sou. Isso aqui é muito interessante e muito importante, irmãos. Por quê? Porque o nome, naquela época, era algo importante. Hoje, na nossa contemporaneidade, o nome não tem tanta relevância assim. A gente dá o nome por estética, por gosto. Então, quando alguém vai dar um nome ao seu filho, ele dá mais a um conceito mais estético. Ah, eu gosto desse nome, eu acho bonito esse nome. Mas não tem relevância com o significado, com o que significa esse nome, com o que... Não tem, nós não temos isso. Mas naquela época, sim. Naquela época, o nome, ele dizia quem a pessoa era, certo? Quem a pessoa era. É por isso que quando nascia, por exemplo, na história de Jacó, a gente vai ver que o seu nome se torna Jacó, porque ele é o segundo e ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Então, a sua mãe dá o seu nome de Jacó, por causa disso. Ou seja, o nome, ele revela a história da pessoa, ele revela quem é a pessoa. Por isso que Moisés pergunta para Deus: qual é o teu nome? Por quê? Porque ele quer saber que Deus é esse que está se revelando a mim e entrando em contato comigo. Por quê? Porque ele vivia em uma sociedade politeísta de vários deuses. E Moisés recebe este chamado de Deus. Então ele quer saber: que Deus é esse? Quem é você? Qual é o teu nome? Como que eu faço para te conhecer? É isso que Moisés está perguntando. Além disso, saber o nome de uma divindade no Egito Antigo tinha a ideia de que você poderia manipular essa divindade. Quando você conhece o nome dessa divindade lá no Egito Antigo, a pessoa que saberia ou que sabia o nome exato da divindade, ele tinha um poder a mais, ele tinha um poder de manipulação. Então era importantíssimo conhecer o nome das divindades, mas não eram todas as pessoas que sabiam os nomes das divindades no Egito Antigo. Veja, Moisés então pergunta para Deus: qual é o seu nome? Quem é que está falando comigo? E aí a resposta de Deus é linda, porque Deus vai responder não dizendo o seu nome, não, olha, o meu nome é esse, olha, pode me chamar de assim, de assado, não. Para Moisés e para o povo de Israel lá no Egito, Deus se revela como: eu sou o que sou. Ou seja, o que Deus está dizendo para Moisés é: nenhum nome me define, nenhum nome é capaz de me definir quem eu sou. Nenhum nome tem essa capacidade de me restringir, de dizer: ah, o meu Deus é o Deus forte, ah, o meu Deus é o Deus tal, o meu Deus, como existia isso no Egito Antigo. Existia vários deuses e cada
Deus tinha a sua característica, certo? Deus está dizendo para Moisés, eu não, porque eu não sou como os outros deuses, eu não sou como os deuses do Egito, eu sou o que sou, eu sou o único que sou, eu sou Deus de verdade, então nenhum nome pode me abarcar, nenhum nome pode dizer quem eu realmente sou. Então Deus responde, eu sou o que sou. O segundo ponto da resposta de Deus é que Deus está querendo dizer também que ninguém pode manipulá-lo. Não é conhecendo o meu nome que você vai me manipular. Ninguém pode manipular Deus. É isso que Deus está dizendo. Olha, qual é o meu nome? Eu sou o que sou. Por quê? Porque ninguém, ao conhecer o meu nome, por exemplo, pode manipular, como os egípcios acreditam, que ao conhecer o nome de uma divindade, você pode manipular este Deus. Mas eu sou o único Deus, de fato, e ninguém pode me manipular. Então, quando Deus responde isso, Deus está neste contexto. E as pessoas que estão leem essa história neste contexto, entendem que Deus está dizendo, olha, eu sou o único Deus e ninguém pode me manipular. Além disso, a resposta de Deus, ela está enfatizando que Deus é o único autossuficiente, que todos os outros seres são dependentes, não são autossuficientes, mas apenas Deus é. Deus, a gente às vezes fala assim, irmãos, Deus existe? Não, Deus não existe, Deus é. Para existir algo, anterior a este algo, deve ter alguém que criou. Nós existimos. Por quê? Porque nós somos criados. Mas ninguém criou Deus, por isso que Deus é. Por isso que Deus responde, eu sou o que sou. Nós não. Nós somos seres criados. Nós existimos. Por quê? Porque nós fomos criados. Nós somos seres criados. Nós somos seres dependentes. Mas Deus, não. Deus não é dependente de ninguém. Ele é autossuficiente. Deus é o único que é. Então, nessa resposta, Deus está se diferenciando dos falsos deuses egípcios, dizendo que ele se revelando como o único Deus. O Deus que realmente sustenta a tudo e a todos. Mas também Deus está se diferenciando de todos os outros seres, dizendo, olha Moisés, eu sou o único que sou. Eu sou o único autossuficiente. Eu não dependo de ninguém. Por isso que ninguém pode me manipular. Agora, você, Moisés, vocês, seres humanos, vocês são dependentes. Porque vocês são criaturas, vocês existem. Vocês são criaturas, são dependentes. Mas eu não. Então, essa mensagem teológica, ela tem que ficar clara. Quando a gente lê essa história de Moisés, da revelação de Deus para Moisés, a gente precisa entender essa mensagem teológica. E quando a gente lê, automaticamente, nós temos que ter essa consciência de que nós não somos autossuficientes. E muitas vezes, nós vivemos dessa maneira. Muitas vezes nós acordamos no nosso dia e vamos enfrentar a nossa vida achando que nós somos autossuficientes, pensando que nós somos autossuficientes, pensando que é pelo nosso esforço, que é pela nossa capacidade, que é pela nossa inteligência, que é pela nossa força, que a gente conquista as coisas, que a gente vence as coisas, que a gente... Não! Aí quando eu leio essa história, olha, Deus é o único que é. Ele realmente é o único que é autossuficiente, que não depende de ninguém, de nada. Deus sim, mas eu não. Eu sou completamente dependente. Nós somos dependentes da graça de Deus. Então, esse tópico é um tópico então que nós vamos mostrar aos jovens a nossa dependência de Deus. Mostrarmos que nós não somos autossuficientes. E na juventude, a gente acha que nós somos autossuficientes.
por nós termos força, por nós termos vigor, por nós termos ânimo, né? Os jovens têm ânimo, os jovens têm força, os jovens têm capacidade, e a gente acha às vezes, os jovens às vezes acham que por ter tudo isso é autossuficiente e vive a vida como se fosse autossuficiente. Mas nessa revelação, Deus nos traz essa mensagem teológica para nós de que o único que é autossuficiente é Ele mesmo, é o próprio Deus. Nós somos dependentes da graça, da ajuda, da misericórdia de Deus. O quarto ponto, e o segundo ponto dessa parte 2 da mensagem teológica, é sobre o envio das 10 pragas. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou livrar o povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o choro do meu povo, e eu vou livrar o meu povo, eu vou salvar o meu povo, eu vou tirar o meu povo dessa escravidão, certo? E aí Deus fala para Moisés ir até Faraó, falar para Faraó deixar eles ir embora. Faraó, como Deus já tinha adiantado para Moisés, não vai aceitar isso. E aí Deus então envia as 10 pragas. E aqui eu quero trazer um parênteses rapidamente, irmãos. Porque veja, essa é uma lição que ela não está passando por todos os pormenores da história bíblica de Israel, ok? Então veja, não estamos aqui passando por todas as coisinhas que aconteceram. Então, na lição aqui mesmo, os irmãos vão ver que a gente não fala e não trata sobre as 10 pragas, sobre cada uma das pragas. Porque isso não é o intuito da revista, ser um pormenor realmente da história bíblica. Porque é impossível, não tem como a gente colocar toda a história bíblica de Israel em uma revista bíblica, ok? Então nós estamos dando aqui um panorama geral e trazendo as informações históricas mais relevantes e a mensagem teológica mais relevante. Agora, isso não significa que na sua aula o irmão não pode trazer todas essas informações, trazer todas essas histórias. Os irmãos têm liberdade, a partir da história bíblica, a partir das escrituras, os irmãos têm liberdade de trazer essas outras informações, ok? Então esse segundo ponto aqui, da parte 2, é o que nós vamos tratar sobre o Iavé e os falsos deuses egípcios. Deus envia as 10 pragas, certo? Agora, isso aqui é importante, por quê? Porque Deus envia as 10 pragas, não envia as 10 pragas assim, vou enviar pragas aí para Faraó deixar o povo ser livre. Não, tem um sentido, tem um significado nessas 10 pragas. A primeira praga que Deus envia, por exemplo, é a praga de que Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue. E nós vimos aí, na primeira parte da aula, os irmãos vão ter falado aí, estudados vão ter falado aos seus alunos, que o Egito Antigo ele era uma região fértil por conta do rio Nilo. E havia, então, uma adoração à divindade do rio Nilo. O rio Nilo também era considerado uma divindade. Por quê? Porque a fertilidade do Egito Antigo era dependente das enchentes do rio Nilo. E a primeira praga que acerta em cheio o Egito Antigo é justamente o rio Nilo. É a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Por quê? Porque o rio Nilo era o coração do Egito. Era aquilo que caracterizava a fertilidade do Egito Antigo. A primeira praga, então, revela o poder de Yahvé sobre esse falso Deus. Deus está mostrando, é o rio Nilo que traz fertilidade para vocês? Então eu vou mostrar para vocês que o rio Nilo não é nada. Que eu estou acima do rio Nilo. De que o rio Nilo não é uma divindade. De que não existe uma divindade no rio Nilo. Sou eu quem trago a fertilidade para vocês. Não é o rio Nilo. Não é uma divindade do rio Nilo. Então a primeira praga ela vai justamente
no coração aí do Egito antigo. E a gente pode ver isso através também da última praga, porque a última praga, ela vai em direção a todo primogênito egípcio. Ela mata com todos os primogênitos egípcios. E quem é o sucessor do faraó? O seu filho primogênito. E essa praga também atinge ao sucessor do faraó. Lembrando que o faraó era considerado um rei Deus. O próximo faraó seria o filho, né, de faraó. Seria então o primogênito, o filho de faraó. E a praga, a última praga, acerta justamente então no primogênito daquele que seria o próximo rei Deus. É Deus mostrando que faraó não tinha poder algum. As 10 pragas, elas trazem uma desordem no Egito Antigo. Isso aqui é importantíssimo. Lembra que eu havia comentado que o faraó era quem fazia a intermediação entre os deuses do Egito e entre a sociedade do Egito, e que ele tinha prerrogativa de trazer a ordem? Pois bem, com as 10 pragas, o que está acontecendo no Egito Antigo é exatamente uma desordem. Deus está mostrando que o faraó não tinha prerrogativa nenhuma de manter a ordem. Por quê? Porque ele era um falso Deus. Ou seja, as 10 pragas, o envio das 10 pragas, é Deus mostrando quem é o verdadeiro Deus. E de que os deuses do Egito são falsos deuses. Ok? Existe apenas um Deus e é Iavé. Então, por isso seu nome e seu poder tinham de ser conhecidos em toda a terra, a fim de que todas as nações o temessem. Deus está se revelando tanto para o povo de Israel, mas também para os egípcios. Deus está mostrando que ele é o único Deus e que os outros deuses são todos falsos deuses. No último tópico, nós separamos aqui uma mensagem teológica de que depois que Deus livra o povo do Egito, certo? Com forte mão, através das 10 pragas, depois através aí da passagem do Mar Vermelho, ok? A narrativa bíblica vai contar que Deus chama o povo para dar a sua lei. E esse encontro de Deus para com o seu povo é uma experiência, é um encontro carregada de trovões, de relâmpagos, de som de trombeta e de fogo. Ou seja, o povo está indo se encontrar com este Deus. Com Deus que é o verdadeiro Deus, que é o Eu Sou, que livrou o povo do Egito. E aí, depois que Deus livra o povo do Egito, Deus fala assim: Moisés, eu quero transmitir ao meu povo a minha lei. Eu vou instruir o meu povo. Então fale para o povo se achegar até mim. Este encontro é um encontro de trovão, é um encontro de relâmpago, de fogo. E o povo, então, teme. O povo tem medo. Quando chega no monte e vê tudo isso, a manifestação da glória de Deus, eles se amedrontam. E eles têm medo. E eles falam assim para Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir Deus. Fala você com Deus. E o que Deus falar com você, você vem e fala conosco. Porque só de sabermos que Deus está aqui, já aconteceu tudo isso, trovão, relâmpago, fogo e tudo mais, imagina se nós ouvirmos a voz de Deus. Tem uma canção de um grupo famoso, conhecido, a banda chamada Morada, e eles têm uma canção, e os jovens provavelmente conhecem, e essa canção, em uma das partes da canção, eles dizem, né, que o povo então disse assim: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Por quê? Porque o povo de Israel teve medo. E o povo de Israel disse: Moisés, vai você ter um encontro com Deus, vai você falar com Deus, escuta você a voz de Deus, e aí você vem e fala conosco. O que o povo está dizendo? Moisés, seja o nosso intermediário. Nós não queremos ter o... Veja, irmãos, veja. Essa é uma opção do povo. Não foi Deus. Deus queria ter um encontro com o povo.
Deus queria dar a sua lei ao povo, mas é o povo que nega, é o povo que por medo quer ter um intermediário. O povo coloca um intermediário entre eles e o próprio Deus, um intermediário chamado Moisés. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Então, o último tópico dessa lição é não transfira seu chamado. A lição e a mensagem teológica que nós podemos tirar dessa história é para que nós, muitas vezes nós, jovens, a juventude da igreja, transfere a sua responsabilidade. Vive das orações dos pais. Vive das orações das irmãs do ciclo de oração. Culto de oração. Não tem jovem. Só vai irmã, só vai irmão. Vai fazer uma consagração. É só oração. Não vai ter louvor, não vai ter nada. São poucos jovens que vão. Ou seja, o que é isso? Os jovens estão transferindo para as outras pessoas o seu chamado. Deus está nos chamando e Deus nos chama para termos um encontro conosco, para nos instruirmos, para dar a sua lei. Mas nós, muitas vezes, estamos transferindo nosso... Não, deixa o meu pastor ora, o meu pastor vai orar, e aí meu pastor vai pregar. Não, e Deus está falando, não, eu quero ter um encontro com você, eu quero falar diretamente com você, eu quero me revelar a você. Mas muitas vezes, nós fazemos como o povo de Israel. Nós transferimos o nosso chamado. Nós queremos colocar intermediários, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus quer que nós vivenciamos e experimentamos experiências com Ele. Chega um momento da nossa vida, chega um momento da nossa existência, da nossa vida, que nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, que nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Não podemos mais depender e ficar dependentes das orações dos nossos avós, das orações dos nossos pais, das orações dos nossos líderes, das orações dos nossos pastores. Não, chega um momento na vida de que os jovens precisam tomar esta atitude de ter uma vida com Deus, porque este é o desejo de Deus, se revelar a todos nós, se revelar a nós. Amém? Então, este último tópico, então, é um tópico para chamar os jovens para essa vida mais íntima com Deus, para chamar os jovens a viver essa espiritualidade que não é uma espiritualidade intermediada por pessoas, por pastores, por pais e por mães, não, mas é uma espiritualidade com Deus íntima, realmente, porque este é o desejo de Deus para nós. Então, nós concluímos aqui, irmãos, que a história do Êxodo é a história do único e verdadeiro Deus, aquele que age na história de seu povo. O Deus revelado no Êxodo é um Deus que ouve, vê e intervém. Ele é o único que é, e mesmo assim, livra seu povo, estendendo-lhe sua graça e misericórdia. O Êxodo aponta para a nossa libertação do mundo por meio de Cristo. E aqui, concluindo a lição, os irmãos podem concluir essa lição fazendo paralelo do Êxodo com a morte de Jesus Cristo, certo? Se a passagem do Mar Vermelho foi a libertação do povo de Israel lá do Egito, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo é também a nossa libertação, a libertação do pecado e a libertação da morte. Em Cristo Jesus, nós também vivemos o nosso êxodo. Nós fomos libertos da morte e fomos libertos do pecado. Cristo Jesus, ele é o nosso êxodo, a nossa passagem, aquele que nos conduz para a vida eterna. Quero te agradecer por este momento, pela sua atenção. Oro a Deus para que Deus te abençoe, para que Deus te inspire e que a tua aula seja uma aula que edifique a vida dos jovens da sua congregação. Fique com Deus.